Olá, povo perdido, mais uma pessoa aqui. Seja muito bem-vindo a este novo canal do YouTube. A proposta deste canal é explorar temas que despertam grandes perguntas na humanidade: filosofia, religião, esoterismo, espiritualidade e as diferentes formas que o ser humano encontrou para tentar compreender a existência. Aqui nós vamos analisar ideias, crenças e conhecimentos de diferentes épocas, buscando enxergar além das opiniões prontas. Através da filosofia, da história, da ciência, de experiências humanas e de diferentes pontos de vista, vamos tentar entender uma pergunta maior: o que realmente importa para desenvolvermos uma evolução na nossa maneira de pensar e agir? Esse será o tema central desta jornada. E para começar essa busca, vamos falar de um dos assuntos mais antigos e influentes da humanidade: religiões. Desde os primeiros povos até as grandes civilizações atuais, a religião esteve presente na construção da nossa história. Ela influenciou culturas, criou tradições, formou comunidades e também esteve envolvida em grandes conflitos. Mas afinal, o que é religião? De uma maneira simples, podemos definir religião como um conjunto de crenças, valores, rituais e práticas que buscam conectar o ser humano com uma realidade considerada sagrada, espiritual ou superior. Essa é uma definição encontrada facilmente em dicionários. Mas quando analisamos mais profundamente, percebemos que a religião representa algo muito maior. Ela está ligada às maiores perguntas que acompanham a humanidade: de onde viemos? Qual é o sentido da vida? O que acontece depois da morte? Existe algo além da realidade que conseguimos perceber? Durante milhares de anos, diferentes povos criaram respostas para essas perguntas. Mas, como qualquer criação humana, as religiões também tiveram diferentes consequências ao longo da história. É importante reconhecer que elas tiveram momentos de grande contribuição para a humanidade, mas também foram utilizadas como ferramentas de controle, poder e conflitos. Alguns exemplos históricos: guerras religiosas e cruzadas, perseguições e censuras durante determinados períodos, conflitos entre diferentes grupos de crenças, uso da religião por governos e líderes para justificar ações de dominação. E nos tempos atuais ainda podemos observar problemas relacionados: intolerância religiosa, extremismos, preconceito contra pessoas de diferentes crenças, uso político da fé para manipular pessoas. Mas então surge uma pergunta importante: por que o ser humano criou as religiões? Existem diferentes interpretações para essa questão. Algumas tradições religiosas acreditam que suas crenças foram reveladas por seres divinos ou forças superiores. Já estudiosos da história, filosofia e ciências humanas analisam outros fatores que podem ter influenciado o surgimento das religiões. Entre eles está uma das maiores questões enfrentadas pelo ser humano: o medo da morte. Desde os tempos antigos, o ser humano percebeu que sua existência era limitada. A morte trouxe uma das maiores angústias da consciência humana. A possibilidade de existir algo depois da vida tornou-se uma resposta encontrada por muitos povos para lidar com esse mistério. Outro fator foi a necessidade de explicar aquilo que ainda não era compreendido. Fenômenos como tempestades, eclipses, doenças e acontecimentos naturais eram grandes mistérios para as antigas sociedades. Antes dos avanços científicos, muitas dessas explicações foram associadas ao mundo espiritual. Além disso, as religiões também tiveram um papel social. Elas ajudaram grupos humanos a criar valores, regras de convivência, tradições e formas de organização. Porém, ao mesmo tempo que podem unir pessoas, também podem ser usadas por indivíduos ou grupos que buscam poder e controle. Por isso, quando estudamos religião, é importante evitar uma visão totalmente de defesa ou totalmente de rejeição. A pergunta não deve ser apenas: a religião é boa ou ruim? A pergunta mais profunda é: como o ser humano utiliza a religião? Porque uma mesma ideia pode ser usada para inspirar compaixão, solidariedade e evolução pessoal, mas também pode ser distorcida para justificar conflitos e interesses. Ao longo da história, diferentes religiões e filosofias surgiram tentando responder aos grandes mistérios da existência. Cada uma apresentou sua própria visão sobre Deus, espiritualidade, moralidade e o propósito da vida. E é justamente isso que iremos analisar nos próximos vídeos. Vamos conhecer diferentes crenças, filosofias antigas e modernas, suas origens, seus ensinamentos e também seus questionamentos. O objetivo não será simplesmente dizer no que alguém deve acreditar.
O objetivo será compreender. Compreender por que as pessoas acreditam. Compreender como essas ideias influenciaram a humanidade. E principalmente refletir sobre como podemos evoluir nossa forma de pensar e agir. Porque no final, independente da crença ou da ausência dela, existe uma pergunta que todos nós precisamos responder: que tipo de pessoa estamos nos tornando? Por enquanto é isso. Que o bom senso, a busca pelo conhecimento e a reflexão ajudem cada pessoa a encontrar seu próprio caminho. Até o próximo vídeo!